FM apresenta Nas Cordas do Choro. Produção e apresentação, Paulo Córdova. Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. A partir de agora, aperte o cinto, aumente o som, se ajeita na poltrona, chama a família inteira, chama geral, pois começa o programa mais esperado da semana com vocês, Nas Cordas do Choro. Nas Cordas do Choro é todo sábado do meio-dia às 14 horas aqui na Cultura FM. Comigo, Paulo Córdova, esse chorão que vos fala, trazendo o melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, todo o universo e toda a galáxia, com certeza. Hoje, quem vai nos acompanhar no BG é Fernando César e seu Regional. E hoje também um dia super especial, um programa muito especial em homenagem a Chiquinha Gonzaga, com certeza a pioneira do feminismo no Brasil, Chiquinha Gonzaga. Ela nasceu Francisca de Viges Neves Gonzaga. Viveu entre 1847 e 1935, na época do Segundo Reinado, no Rio de Janeiro. Foi educada como uma sinhazinha e preparada para se tornar uma dama da corte, mas se consagrou como Chiquinha Gonzaga, musicista talentosa que contribuiu para a gênese da música brasileira. Mulher e mestiça, enfrentou todos os preconceitos da sociedade patriarcal e escravista para se firmar como pianista, compositora, regente e, por fim, líder de classe em defesa dos direitos autorais. Sua obra é estimada em 300 composições, incluindo partituras para dezenas de peças teatrais. Precursora em várias frentes, Chiquinha foi a primeira mulher a compor para o Teatro Nacional. Pioneira, Chiquinha Gonzaga abriu alas para todas e todos, deixando seu exemplo de luta pelas liberdades do Brasil. Vandrei Braga, 2023. E para começar o programa de hoje, nada melhor que o trio Brasília Brasil, com Hamilton de Holanda, Rogério Caetano e Daniel Santiago, interpretando Abre Alas, esse grande clássico da música brasileira, música de Chiquinha Gonzaga, que eternizou e foi precursor das marchinhas de carnaval, criando uma tendência das marchinhas de carnaval. Vamos nessa! Eu sou Cíntia Barroso, assistente social, e estou ligadaça no programa Nas Cordas do Choro.
Olá, pessoal. Eu sou Daniela Espion, saxofonista, compositora, flautista, aqui do Rio de Janeiro. Estou ligadaça aqui nas cordas do choro. Um beijo a todos. Alô, ouvintes da Rádio Cultura FM, aqui é Débora Carvalho, fonoaudióloga, e eu estou ligadaça nas cordas do choro.
Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília, a rádio pública do Distrito Federal, alternativa inteligente. Você está sintonizado, antenado, ligadaço no melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, é claro, todo o universo e toda a galáxia. Comigo, Paulo Córdova, este chorão que vos fala, todo sábado do meio-dia às 14 horas, porém, o programa está sempre on na internet, com certeza está sempre ligado, está sempre funcionando. Nas Cordas do Choro são nossas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube e SoundCloud. Nas Cordas do Choro. As minhas redes sociais são Paulo Córdova Oficial no Instagram e Paulo Córdova no YouTube. Lá no meu canal do YouTube você encontra uma playlist com todos os programas Nas Cordas do Choro para você curtir na hora que você quiser. É isso mesmo, sempre digo, pessoal, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o like, aperta o sininho para receber as notificações. Lá tem uma playlist com todos os programas Nas Cordas do Choro. Compartilha para geral e assim a gente fortalece o choro nas redes sociais com toda certeza. Nosso especial sobre uma super musicista, na verdade hoje como a pioneira do feminismo no Brasil, Chiquinha Gonzaga. A gente ouviu Reco do Bandolim com Água de Vintém, Fernando Machado com Pudesse Essa Paixão, e para abrir o bloco, abrir o programa, Trio Brasília Brasil com Abre Alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Essa versão super moderna e contemporânea de Abre Alas, mostrando para vocês a importância das composições de Chiquinha Gonzaga para a música brasileira em si como um todo. Tirar ainda mais para o choro. No site Rio Memórias está escrito assim: pioneira do feminismo no Brasil, Chiquinha Gonzaga provocou escândalos na sociedade ao abandonar o marido para viver a vida que desejava, algo absolutamente incomum na sua época. O motivo que a levou a insurgir-se contra seu casamento foi o fato de seu marido lhe obrigar a abandonar qualquer pretensão musical, inclusive o seu piano. Chiquinha, obviamente, escolheu o piano para a felicidade geral da nação brasileira. Ser uma mulher desquitada era ter uma péssima reputação aos olhos da sociedade da época. Chiquinha foi renegada pela família e não pôde mais criar seus 3 filhos. Desamparada, ela passou a dar aulas de piano que, além de lhe servir de sustento, também a fez adentrar cada vez mais no universo boêmio musical do Rio de Janeiro das décadas de 1870 em diante. A iluminação a gás instalada no Rio de Janeiro mudou a vida noturna da cidade. Com a aspiração parisiense, a boemia crescia junto com os cafés e bares, muitos deles com seus pianos de casa. Nesse contexto, Chiquinha irá se destacar como compositora e seus machiches, vistos por seus críticos como lascivos, farão sucesso nas mãos dos musicistas e nos assovios da população. Em 1877, as primeiras partituras de Chiquinha Gonzaga são publicadas e os nomes das peças dão um pouco do tom das composições. Harmonias do Coração, Atraente, Sedutor, Não Insistas Rapariga, Plangente, Sultana e Aos Olhos Dela. Chiquinha Gonzaga ousou tomar seu lugar no mundo às próprias custas. Engajou-se em lutas históricas no último quarto do século XIX, os últimos 25 anos. Não apenas se dizia republicana e abolicionista, foi às ruas fazer panfletagem, gritar palavras de ordem, participou de festivais destinados a angariar fundos para a Confederação Abolicionista e, vendendo suas partituras de porta em porta, conseguiu dinheiro para alforriar pessoas escravizadas. Quase aos 70 anos de idade, ela se tornou o principal líder do movimento que exigia o pagamento de direitos autorais para artistas, sendo a fundadora de uma das principais associações do tema, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, SBAT. Seu companheiro, até o final da sua vida, 36 anos mais jovem, foi registrado e apresentado como sendo seu filho.
Era uma boêmia notória e, como diziam a Polka em sua homenagem, era querida por todos. Se havia seus admiradores, haviam também os críticos. Em 1914, a primeira-dama do Brasil, a cartunista Anaís de Tefé, esposa do presidente Hermes da Fonseca, tocou em um sarau sediado no Palácio do Catete o machixe gaúcho, também conhecido como corta-jaca. Aquilo significou um duplo escândalo para os conservadores, tanto por tocar aquela música lasciva, quanto por ter sido executada ao violão, que, naquela época, era visto como um instrumento de menor valia, tocado em serestas pelo populacho. Rui Barbosa, que havia perdido as eleições de 1910 para o então presidente Hermes da Fonseca, lançou um discurso que transmitia seu conservadorismo político e revelava preconceitos contra a música popular que vinha se fabricando no Rio de Janeiro. A crítica de Rui Barbosa ia no sentido de condenar gêneros musicais nacionais frente a uma alta cultura, encarnada no compositor alemão Richard Wagner. Mas a realidade é que boa parte da música brasileira que se popularizava cada vez mais o machixe, ou o tango brasileiro, possuía lastro com o ensino de música clássica no país. Entre valsas, tangos, polcas e outros gêneros, Chiquinha Gonzaga compôs mais de 200 obras. As primeiras peças publicadas datam de 1877, e muitas das peças que Chiquinha produziu foram operetas de sucesso. Flexionando o gênero na linguagem, agora, além do maestro, havia também uma maestrina. Impondo-se num meio absolutamente masculina, compôs o Abre Alas, que marca a invenção de um dos maiores e mais importantes gêneros musicais brasileiros, a marchinha carnavalesca. A gente segue com Carlos Poiares interpretando música de Chiquinha Gonzaga, Atraente. Vamos nessa! Olá, eu sou Juliana e eu tô ligadaça no programa Nas Cordas do Choro.
Eu sou Jussara Dantas, sou violonista e também estou ligadaça no programa Nas Cordas do Choro. Oi, eu sou Luísa Seolim, cantora e pandeirista da cidade, e tô aqui ligadaça nas cordas do choro.
Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você está sintonizado, antenado, ligadaço no melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, é claro, todo o universo e toda a galáxia. Comigo, Paulo Córdova, esse chorão que vos fala, todo sábado, do meio-dia às 14 horas, com certeza para você, apaixonado pela música instrumental brasileira por excelência, o chorinho. No BG de hoje, Fernando César e Regional. Hoje, nosso programa em homenagem a Chiquinha Gonzaga, uma pioneira brasileira. Pioneira em vários sentidos. Abolicionista, pianista, compositora, regente, também uma defensora dos direitos autorais dos artistas, uma mulher de vanguarda que não se deixou abater e seguiu em frente para conseguir
se profissionalizar, ter uma carreira como musicista no começo do século XX, no final do século XIX, no começo do século XX, realmente lutou contra tudo e contra todos, uma super guerreira, uma heroína brasileira. A gente ouviu Chiquinho do acordeão e Rafael Rabelo com a suíte Retratos, movimento, quarto movimento, Chiquinha Gonzaga, composição de Radamés Nathalie. Anterior foi Clares Verne com Tuan. E para começar o bloco foi Carlos Poiares com Atraente, as duas primeiras composições de Chiquinha Gonzaga. Eu tive a sorte de entrevistar no dia 5 de fevereiro de 2023 Tatiana Ubinha, que é bisneta de Chiquinha Gonzaga, e ela me deu uma entrevista muito bacana. Eu ouvi novamente a entrevista, vou publicar o programa inteiro com a Tatiana Ubinha, mas sobre a entrevista com Tatiana Ubinha, tem algumas curiosidades muito legais sobre Chiquinha Gonzaga que eu quero compartilhar com vocês. Para começar, Chiquinha Gonzaga era filha de José Basileu, um militar de alta patente da Marinha Brasileira, almirante da Marinha Brasileira, que se casou com Rosinha. Ele tira a Rosinha da senzala e coloca o nome brasileiro nela de Rosa. Com Rosa, José Basileu teve vários filhos, dentre elas e eles, Chiquinha Gonzaga. O padrinho de Chiquinha Gonzaga, vamos lembrar que o padrinho naquela época tinha grande importância. Caso o pai falecesse, quem assume a guarda das crianças é o padrinho. Era nada mais, nada menos que Duque de Caxias, um super-herói brasileiro da Guerra do Paraguai. E ele, Duque de Caxias, patrocinou os estudos de Chiquinha Gonzaga e dos seus irmãos. Assim, ela frequentava a senzala e a alta sociedade ao mesmo tempo. Além disso, os estudos musicais nas altas rodas da Marinha eram muito incentivados, sendo assim uma educação musical europeia, mas Chiquinha, ao mesmo tempo, vivencia a mudança rítmica que existia na sociedade, um lado marginal da música. A primeira dama brasileira, Naide Tefé, uma francesa que foi a primeira cartunista mulher do mundo, era casada com o então presidente do Brasil, Hermes da Fonseca. Tornou-se amiga de Chiquinha e executou uma obra sua no Palácio do Catete, o Corta-Jaca, um machixe, o que provocou um escândalo na época. Para vocês terem uma ideia, Rui Barbosa subiu na tribuna parlamentar para fazer um discurso contra a execução daquele tipo de música no Palácio do Catete e tinha como apoiador Floriano Peixoto. Aquela obra era uma obra marginal. Nessa época, o Brasil vive aquela bela época, aquela influência da moda francesa. Essa influência traz o teatro de costumes com peças que narram o cotidiano e ajudam a consolidar o gênero choro como genuinamente brasileira. Chiquinha Gonzaga musicou 77 peças, dentre elas o Forró Bodó, uma das mais famosas, que em 1912 bate recorde de público em confronto com a clássica O Fantasma da Ópera. Chiquinha Gonzaga teve 2 divórcios na época, o que foi um grande escândalo. O primeiro marido, que também era um militar, com o qual ela seguiu com ele para a Guerra do Paraguai para lutar lá no fronte, impediu ela de ver os filhos e foi deserdada pelo pai. O segundo marido também constrange Chiquinha nesse sentido. Porém, o seu terceiro marido, que ela conheceu numa visita em Portugal, tinha 36 anos a menos que ela e foi o grande responsável pela preservação da sua obra, o João Gonzaga. Chiquinha Gonzaga é um símbolo da luta pela liberdade feminina. A gente segue com gravações originais de Chiquinha Gonzaga, gravado na Casa Edson, com o grupo Chiquinha Gonzaga. Para começar, com seu primeiro grande sucesso,
atraente. Vamos nessa! Pelo grupo de Chiquinha Gonçaga, vice da casa é de 20 de janeiro. Olá, eu sou Alcione Tomé, chorona de Brasília. Estou ligadíssima nas cordas do choro.
Também sou de Brasília. Estou ligadinha, estou sempre ligada nas cordas do choro. Chorando junto. Coisa mais linda. Eu sou a Bia e estou ligadaça nas cordas do choro. Valena, falsa executada pelo grupo Tiquinha Gonzaga para a Casa Edson, Rio de Janeiro.
Mariana Risério, eu trabalho com corpo e consciência e eu também estou ligadaça aqui nas cordas do choro. Flor de espuma, volta executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, disco da Casa Edson, Rio de Janeiro.
É isso aí, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Voltei! Ripa na cholipa, pimba na gorduchinha. É isso aí, garotinho. O que eu vou dizer lá em casa? Pelo amor dos meus filhinhos, você está sintonizado, antenado, ligadaço no melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, todo o universo e toda a galáxia, é claro. Comigo, Paulo Córdova, esse chorão que vos fala, todo sábado do meio-dia às 14 horas, aqui na Cultura FM 100,9 MHz, Brasília, Distrito Federal. Porém, o programa está sempre on, está sempre ligado na internet. Nas Cordas do Choro são nossas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, SoundCloud, Nas Cordas do Choro. As minhas redes sociais são Paulo Córdova Oficial no Instagram e Paulo Córdova no YouTube. Lá no meu canal do YouTube você encontra uma playlist com todos os programas Nas Cordas do Choro para você curtir na hora que você quiser. Sempre digo, vai lá, curte, comenta, compartilha, deixa o like, deixa o coração e assim a gente fortalece o choro nas redes sociais. Não custa nada, se inscreve no canal, aperta lá o sininho para receber as notificações e assim que eu publicar um vídeo novo ou um podcast novo, você vai ser informado na hora. Hoje nosso especial sobre Chiquinha Gonzaga, a pioneira do feminismo no Brasil, uma mulher à frente do seu tempo. A gente ouviu com gravações originais lá da Casa Edson, rapaz. Grupo Chiquinha Gonzaga na Casa Edson. A locução daquele senhor que fala antes das gravações. Então a gente ouviu Flor de Espuma, Faleira, Cubanita, Corta Jaca e Atraente, é isso mesmo. Todas gravações originais de Chiquinha Gonzaga. Hoje no BG a gente está ouvindo Fernando César e Seu Regional. A gente deixa de conversa e segue com mais Chiquinha Gonzaga, agora a biografia dela, que eu estudei no site chiquinhagonzaga.com, e na sequência uma versão do meu amigo Cacai Nunes para a música Corta Jaca. Ele fez um drum and bass, é isso, essa música tão importante dela, tomando vida, se reformulando, se refazendo a música de Chiquinha Gonzaga contemporânea. Vamos nessa! Francisca Edviges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1847, da união de José Basileu Neves Gonzaga, militar de ilustre linhagem no Império, com a alforriada Rosa, filha de uma escravizada. Chiquinha cresceu e se educou num período de grandes transformações da vida na cidade. Além de escrever, ler e fazer cálculos, estudar o catecismo e outras prendas femininas, a jovem Sinhazinha aprendeu a tocar piano. Educada para ser dama de salão, aos 16 anos, Chiquinha se casou com o promissor empresário Jacinto Ribeiro do Amaral, escolhido por seu pai. Continuou dedicando atenção ao piano para desespero do marido, que não gostava de música e encarava o instrumento como seu rival. Inquieta e determinada, Chiquinha se rebelou e decidiu abandonar o casamento ao se apaixonar pelo engenheiro João Batista de Carvalho, com quem passou a viver. Com 18 anos de idade, já senhora Francisca Edviges Gonzaga do Amaral, o escândalo resultou em ação judicial de divórcio perpétuo movido pelo marido no Tribunal Eclesiástico por abandono do lar e adultério. A Chiquinha Gonzaga, que emerge no cenário musical do Rio de Janeiro em 1877, após desilusão amorosa, maldição familiar, condenações morais e desgostos pessoais, é uma mulher que precisa sobreviver do que sabia fazer: tocar piano. Ninguém ousara tanto. Praticar música ao piano ou até mesmo compor e publicar não era incomum às senhoras de então, mas sempre mantendo respeito ao espaço feminino por excelência, o da vida privada.
A profissionalização da mulher como músico, e ainda mais naquele tipo de música de dança para consumo nos salões, era fato inédito na sociedade da época. A atividade exigia talento, determinação e coragem, qualidades que não faltavam a Chiquinha Gonzaga. Sua estreia como compositora se deu com a polca Atraente, cujo sucesso foi mais um fardo para a sua reputação. Mantinha-se como professora em casas particulares e pianista no conjunto do flautista Joaquim Calado. Passou a aperfeiçoar sua técnica com o pianista português Arthur Napoleão, também seu editor, e a tentar escrever partituras para o teatro musicado. Em janeiro de 1885, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a opereta A Corte na Roça, representada no Teatro Príncipe Imperial, ocasião em que a imprensa se embaraçou ao tratá-la. Não existia feminino para a palavra maestro. Ao longo de sua carreira de regente, Chiquinha Gonzaga musicou dezenas de peças de teatro nos gêneros mais variados. Em 1889, regeu no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara um original concerto de violões, promovendo este instrumento ainda estigmatizado. Era a mesma audácia que movia a militante política, participante de todas as grandes causas sociais do seu tempo, denunciando assim o preconceito e o atraso social. A abolicionista fervorosa passou a vender partituras de porta em porta a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora e, com o dinheiro da venda de suas músicas, comprou a alforria de José Flauta, um escravizado músico. Na virada do século XIX para o século XX, Chiquinha Gonzaga criou a marchinha carnavalesca, compondo a música que a eternizaria, Abre Alas, obtendo com isso um reconhecimento eterno, pois o carnaval jamais a esqueceu. Aos 52 anos de idade, já consagrada, Chiquinha conheceu aquele que iria se tornar seu companheiro até o final da vida, o jovem português de 16 anos, João Batista Fernandes Lages. Mais tarde, João Batista Gonzaga. O nome da compositora esteve também envolvido em um escândalo, desta vez político, quando seu tango Corta Jaca foi executado no Palácio do Catete em 1914. Como autora de músicas de sucesso, sobretudo pela divulgação nos palcos populares do teatro musicado, Chiquinha Gonzaga sofreu exploração abusiva de seu trabalho, o que fez com que tomasse a iniciativa de fundar, em 1917, a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, SBAT. Chiquinha Gonzaga teve seu trabalho reconhecido em vida, sendo festejada pelo público e pela crítica. Personalidade exuberante, ela foi dos compositores brasileiros a que trabalhou com maior intensidade a transição entre a música estrangeira e a música nacional. Com isso, abriu o caminho e ajudou a definir os rumos da música propriamente brasileira, que se consolidaria nas primeiras décadas do século XX. Atravessou sua velhice ao lado de João, a quem a posteridade agradece a preservação do acervo da compositora. Chiquinha Gonzaga faleceu no Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos de idade. A fonte é o site da chiquinhagonzaga.com, escrito pela Edinha Diniz, autora da biografia de Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida. Olá, sou Mariana de Pietro, fotógrafa de Brasília. Estou ligadaça nas cordas do choro.
Cristiane Lourenço, sou ativista cultural de Brasília e estou ligadaça nas cordas do choro.
Oi, gente, eu sou a Sofia e eu tô ligadaça nas cordas do choro. Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília, ou como eu gosto de chamar, a rádio que toca o coração de todos os brasilienses. Você está sintonizado, antenado, ligadaço no melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, é claro, todo o universo e toda a galáxia. Comigo, Paulo Córdova, esse chorão que vos fala, todo sábado, do meio-dia às 14 horas, aqui na Cultura FM 100,9 MHz, Brasília, Distrito Federal. Porém, as nossas redes sociais estão sempre ligadas, nunca para o programa na rede social, está sempre funcionando. Nas Cordas do Choro são nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e SoundCloud, Nas Cordas do Choro. As minhas redes sociais são Paulo Córdova Oficial no Instagram e Paulo Córdova no YouTube. Lá no meu canal do YouTube você encontra uma playlist com todos os programas Nas Cordas do Choro para você curtir na hora que você quiser. Sempre digo, vai lá, se inscreve no canal, é gratuito, aperta o sininho para receber as notificações. Vai lá, ouve o programa, compartilha para geral. Se você não conseguiu ouvir na hora que o programa foi ao ar aqui na Rádio Cultura, você vai lá no podcast, clica e passa a curtir a hora que você quiser. Compartilha para geral, compartilha para quem está fora do Brasil, quem está fora de Brasília, quem está fora desse planeta, desse galáxia. Manda para geral e assim a gente fortalece o choro nas redes sociais. É importante dizer que lá no site da Secretaria de Cultura do Distrito Federal tem um link onde você ouve a Rádio Cultura pelo computador, pela internet, 24 horas online, ao vivo. É isso mesmo. Se você não está em Brasília, você tem o link da Rádio Cultura. E com esse link, que está lá no site da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, você
curte a Rádio Cultura sem parar o tempo inteiro. Eu também quero curtir a Rádio Cultura. Vamos comigo nessa! A gente ouviu um bloco com Clara Sverner interpretando Camila, Leandro Braga com Plangente, e para começar o bloco foi Cacai Nunes com o Gaúcho Corta Jaca. Claro, todas as músicas de Chiquinha Gonzaga, porém a primeira, como eu coloquei, uma versão contemporânea de Corta Jaca, na interpretação do meu querido amigo e violeiro Cacai Nunes. Hoje no BG a gente está curtindo Fernando César e Regional. E a gente vem com mais um bloco de canções originais, as gravações originais de Chiquinha Gonzaga, lá nos primórdios de 100 anos atrás da Casa Edson. Vamos nessa! E a gente vem com Abre Alas, esse clássico surgimento das marchinhas de carnaval no Brasil. Eu sou a Luana e eu estou ligadaça nas cordas do choro. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu me chamo Mariana Rizério, eu trabalho com corpo e consciência e eu também estou ligadaça aqui
nas cordas do choro. Wigner brincando, volta executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, disco da Casa Edson. Você está ouvindo Nas Cordas do Choro, com a convidada especial, Helena. Esta paixão, qual foi executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, disco da Casa Edson.
Olá, sou Jade Guilhom, instrumentista de Belém do Pará, e eu também estou ligadaça nas cordas do choro. Sultana, polca executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, disco da Casa Edson. Oba, Jéssica Carvalho aqui, pandeirista, rabequeira e tudo mais aqui de Brasília. E eu tô super ligada aqui nas Cordas do Choro. Esse programa é sensacional.
Muito bem, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM 100,9, a rádio que toca Brasília. Você está sintonizado, antenado, ligadaço no melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, é claro, todo o universo e toda a galáxia. Comigo, Paulo Córdova, esse chorão que vos fala todo sábado, do meio-dia às 14 horas, aqui na Cultura FM 100,9 MHz, Brasília, Distrito Federal. A gente acabou de ouvir novamente gravações originais de Chiquinha Gonzaga do começo do século XX. Te Amo, Sultana, Pudesse Essa Paixão, o Figner Brincando, e para começar o bloco foi Abre Alas. A gente segue com o depoimento de Gabriela Tunes, minha grande amiga, uma grande escritora, musicista, também uma mulher de vanguarda aqui em Brasília, com certeza, sobre a Chiquinha Gonzaga. E na sequência, mais música pra gente curtir Chiquinha Gonzaga nas cordas do choro. Vamos nessa! Olá, ouvintes desse programa incrível que está sempre falando de choro, de hoje, de ontem, de homens e mulheres. Meu nome é Gabriela Tunes, eu sou flautista, frequento as rodas de choro aqui da cidade de Brasília já tem muitos anos, e sendo mulher e instrumentista a gente acaba estando sempre diante desse tema, né? As mulheres no choro. E a Chiquinha Gonzaga, ela é cheia de pioneirismos, né? A primeira marcha carnavalesca foi ela que compôs, a primeira compositora. Foi uma grande pianista, exímia pianista, e sofreu muito pelo fato de ser mulher e querer seguir uma carreira de música. Ela acabou escolhendo a carreira de música e abrindo mão de muita coisa. Ela não aceitou um casamento opressor e aí foi renegada pela família, foi viver a boemia, onde ela deveria ser bem mais feliz do que no casamento, diga-se de passagem. Mas perdeu a guarda dos filhos, sofreu muito por isso. Quem não sofreria, que mulher não sofreria por perder a guarda dos filhos? E a gente fica refletindo, né? Qual homem já teve que ser afastado dos filhos por simplesmente querer ser músico e frequentar a boemia? Mas para uma mulher, ainda mais naquela época, isso era impossível. A Chiquinha, ela tinha um apreço muito grande à liberdade, né? Então ela também era abolicionista, teve uma atuação política que era muito condizente com a própria vida pessoal dela, de luta por liberdade e reconhecimento. Eu recomendo a todos que visitem a obra da Chiquinha Gonzaga. Ela tem uma série de machiches, são músicas populares, né, que não eram comuns dos pianistas, compositores e tocadores de piano comporem naquela época, e ela é considerada uma das primeiras compositoras populares entre homens e mulheres do Brasil. Trazendo um pouco a vivência da Chiquinha para os tempos atuais, eu queria levantar aqui uma bola de que as mulheres que tocam instrumentos, elas ainda hoje sofrem com coisas semelhantes com que a Chiquinha sofreu. Nós somos meio filhas dela, né? Então, ainda hoje as mulheres que desejam seguir uma carreira na música, principalmente sendo instrumentistas, elas acabam tendo que abrir mão de muitas coisas das quais os homens nem sempre têm que abrir mão, como por exemplo filhos. Claro que existem mulheres instrumentistas que têm filhos, mas existem muitas que abrem mão dos filhos para conseguir levar adiante uma carreira. Em geral, uma mulher ela tem que ser muito melhor do que um homem para conseguir a mesma posição do homem dentro da música popular. Então, em nome da Chiquinha e de todas as mulheres que tocam, eu vou deixar aqui só um pedido. Se você tem uma filha, uma sobrinha, dê um instrumento musical para ela. Dê um instrumento musical, incentive ela a tocar esse instrumento. Para os meninos é muito fácil a gente dar violão, bateria, mas para as mulheres, para as meninas, isso não é comum. Então, incentive a presença das mulheres na música e dê um instrumento
para as suas meninas, para as meninas que estão crescendo hoje, a música vai se enriquecer, porque a forma da mulher fazer música é diferente da forma dos homens fazerem música. Não é pior e nem melhor, mas é diferente. Então isso cria uma riqueza. Então é isso, em nome da Chiquinha e sob a bênção de Chiquinha, eu espero que a presença das mulheres na música instrumental, no choro particularmente, aumente cada vez mais. Valeu, Paulão, obrigada aí pelo espaço. É meu amigo há muitos anos. Valeu, Paulão, um beijo. Beijo a todos aí, obrigada pela audiência. Aqui é Mariana Sarmanho, advogada, moro em Brasília, estou ligadaça nas cordas do choro.
Oi, eu sou Tereza Lopes, cantora de samba da cidade, e eu também tô ligadaça nas cordas do choro. Eu sou Ulrike Belloni, de Milão, e estou ligada nas cordas do choro.
100,9, a rádio que toca Brasília, você curtiu. É isso mesmo, você curtiu o melhor do chorinho de Brasília, do Brasil e do mundo, todo o universo e toda a galáxia, comigo, Paulo Córdova. Foi o programa Nas Cordas do Choro, todo sábado do meio-dia às 14 horas aqui na Cultura FM, porém na internet está sempre funcionando, não para nunca. Nas Cordas do Choro são nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e SoundCloud, Nas Cordas do Choro. As minhas redes sociais são Paulo Córdova no YouTube. Lá no meu canal do YouTube você encontra uma playlist com todos os programas Nas Cordas do Choro para você curtir na hora que você quiser. Sempre digo, se inscreve, aperta o sininho para receber as notificações. Deixa o like, deixa o coração. Se você gostou, deixa seu comentário e compartilha. Compartilha para geral e assim a gente fortalece o choro nas redes sociais. No Instagram, a minha conta é Paulo Córdova Oficial. Hoje foi nosso especial Chiquinha Gonzaga. Essa precursora da luta pela liberdade no Brasil e a luta pelo feminismo no Brasil. Com toda certeza, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher de vanguarda, Chiquinha Gonzaga. No BG, a gente curtiu Fernando César e Regional. Nós acabamos de ouvir Ricardo Dourado e Félix Júnior com Corta Jaca de Chiquinha. Anterior foi Clara Sverli com Saci Pererê. E para começar o bloco foi Trio Brasília Brasil com Chiquinha Gonzaga, o quarto movimento da suíte Retratos de Radamés Nathalie. Vou ficando por aqui, deixando aquele abraço especial para a galera da Harmonia Instrumentos Musicais na 310 Norte, Bloco B Subsolo. harmoniabrasilia.com.br na 310 Norte, Bloco B Subsolo. Atravessando a rua, na 311 Norte tem Dorival Vilarim, o luthier dos Chorões, na 311 Norte, Bloco C Subsolo. Dorival Vilarim, o luthier dos Chorões, recomendo demais. Claro que eu não posso me despedir sem deixar aquele abraço super especial para as minhas tartaruguinhas, Helena, Sofia, Bia e Luana, para o meu irmão, Rogerinho do Pandeiro, a tia Grazi, a Dudinha e a Alice do Dindão, para o meu pai, seu Rogério, minha mamãe, Dona Henriqueta, minha companheira, Débora Carvalho, e a vocês, queridos ouvintes, obrigado por essa audiência maravilhosa. Me encontram na rua, nas redes sociais, muito obrigado. O programa realmente é feito para vocês, fico muito feliz. E os canais de comunicação estão abertos, sou eu mesmo quem respondo todos. Muito obrigado, um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau! Cultura FM apresentou Nas Cordas do Choro. Produção e apresentação, Paulo Córdova.